Bom dia, bom dia. Bom dia com alegria, com gratidão. Vamos entrando. Hoje eu acabei entrando um pouquinho mais tarde, mas estou aqui. Seja muito bem-vinda. Vamos aguardar enquanto o pessoal está chegando. Hoje é sábado, né? Vou mandar aqui um oi pro pessoal. Você também que já está chegando, vamos mandar aí umas setinhas, avisando o pessoal que hoje temos estudo de Provérbios, capítulo 5. Que dor que dure pra sempre, não vai desistir, não vai se entregar, Deus vai agir, vai te ajudar, e você lutar, a vitória vem, Deus está do seu lado, vai ficar tudo bem, desista, acredita, te ajudar, tenha força, vai passar, nunca perca a esperança, novo dia virá. Para te ajudar, tenha força, tudo vai passar, a esperança novo dia virá. Força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo dia virá. Força, nunca perca a esperança, um novo dia virá. Vamos esperando enquanto o pessoal tá chegando. Sábado é assim, né? O pessoal quer dormir um pouquinho. Principalmente aqueles que não trabalham, né? Mas tá tudo bem. Eu acredito que Deus tem um propósito para cada um. Esse propósito irá se cumprir. Amém? Você crê? Bom, então, vamos dar início, né? Porque eu tenho certeza que Deus tem o melhor para nós nesse dia que se chama hoje, nesse sábado maravilhoso. Hoje é dia 5/7/2025. Para você que já está aqui, para você que vai chegar, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé. Creia do princípio ao fim, em todos os momentos. Ai, esse louvor é tão lindo. E ainda se vier, Senhor, noites traiçoeiras e a cruz pesada for, Cristo estará contigo. Mundo pode até fazer você chorar,
Mas Deus te quer sorrindo, Ele nos quer sorrindo, sorria. Determine para a sua vida uma vida de bênçãos, profetize, porque Deus é fiel, é aquele que nunca nos abandona e as promessas dele continuam de pé para as nossas vidas. Então, hoje nós vamos falar sobre Provérbios capítulo 5. Nós vamos, eu vou ler na versão NVI. Vou abaixar o som aqui, porque eu acho que tá interferindo. Seja qual for o teu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Ai, como Deus é maravilhoso, gente. Se um dia eu for contar todas as bênçãos que eu já recebi do Senhor, as experiências, e Deus, Ele não tem filhos prediletos. A gente pode se considerar filho predileto, mas Ele não tem, Ele ama a todos igual, tá? Então, Deus ama a cada um de nós, Ele me ama, Ele te ama, Ele nos ama. Amém? Creia nisso, viu? Então, o que eu estava dizendo, eu estou lendo na versão NVI. Essa é uma versão muito conhecida, tradução mais leve, mais fácil de ser entendida, né? E se a sua é a nova versão internacional. Então, se a sua Bíblia não é essa, não tem problema, tá bom? Se tiver dúvidas, eu estou aberta a perguntas, fique à vontade. Vamos orar primeiro, para que o Espírito Santo de Deus me conduza e conduza você também, que chegou aqui, a você que vai chegar, a você que está assistindo ao vivo, a você que vai assistir gravado, enfim, que o Espírito Santo se faça presente em nossas vidas, nos conduzindo. Amém? Pai, nessa manhã, quero te agradecer pela tua bondade, pelo teu amor. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Graças te dou por mais um dia, por essa manhã que estamos aqui para aprender mais da tua palavra, porque quando eu entrego, eu também recebo. Ah, Senhor, que o Senhor abençoa cada um que já está aqui, aqueles que vão chegar, aqueles que vão assistir gravado, meu Pai, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome, Pai. É o que eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, né? Então, vamos lá. Ouvidos atentos à sabedoria. Versículo 1 e 2. 1 e 2. Meu filho, preste atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para discernir o entendimento, a fim de que você mantenha o discernimento e os seus lábios guardem o conhecimento. É muito importante que nós estejamos sempre com atenção, com os ouvidos abertos, atentos para entender, para discernir aquilo que o Senhor está nos falando. Isso é muito importante, porque às vezes Deus está falando, o tempo todo Deus está falando da verdade. E quando nós estamos dispersos, não estamos atentos aqui, é para discernir o que acontece. Ele falou e a gente não percebeu, e aí se ele está nos avisando de alguma coisa ruim, acaba acontecendo, né? Aqui Salomão começa chamando para a escuta ativa, discernimento com atenção, e ele diz assim, isso vale tanto para o relacionamento com Deus quanto aos relacionamentos humanos, né? Que ele fala para discernirmos, então que nós estejamos atentos, né? Então, uma aplicação pessoal para o nosso dia a dia. Nós, como mulheres, esposas, mães, líderes, né? Precisamos aprender a ouvir com sabedoria antes de reagir
Exatamente. Isso preserva a palavra e evita decisões precipitadas. Então, assim, isso eu tô falando primeiramente de mim, tá? Eu tinha esse defeito e ainda me corrijo todos os dias. Antes de terminar de ouvir, já estava reagindo diante daquilo que a outra pessoa estava falando. E às vezes a pessoa ainda não tinha concluído e era uma coisa simples, né? Então nós precisamos de estar com ouvidos atentos, principalmente nós que somos mães, esposas, mulheres que são líderes, né? Que estejamos, atentos ao que Deus vai falar, né? E as outras pessoas também. A sabedoria, ela é um atributo de Deus, transmitido pela palavra e pela experiência vivida com temor do Senhor. E escuta atenta nos olhos que alinha com o Espírito. Oi, filha. Pode, fala pro Miguel te ajudar. Gente, é assim, tá? Quem faz ao vivo, aí ainda é mãe, filhinha acorda e tá tudo bem, né? Graças a Deus por isso. A nossa família, nossos filhos, eles são a nossa maior riqueza, o nosso bem maior. Então, eu fico... garganta abençoada, Senhor, unja minha garganta. Passa o teu óleo santo aqui agora, Pai. Em nome de Jesus, todo impedimento cai por terra, em nome de Jesus. A Eloá, ela sempre ama pizza. Então, se por exemplo, acordou, tem pizza que nós comemos no outro dia, o café da manhã dela é pizza. Eu acho que toda criança, até os adultos gostam, né? Versículo 3 e 6 ao 6, né? Não 3 e 6, 3 ao 6. O engano da mulher imoral. Gente, isso é muito sério mesmo. Nós temos que estar, de ouvidos atentos a essas situações, principalmente quando formos orientarmos os nossos filhos, né? Então, no verso 3, e também os nossos maridos, né? Homens que estiverem assistindo, né? 3. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite, mas o final é amargo como fel. Afiada como uma espada de 2 gumes, os seus pés descem para a morte. Seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos. Não enxerga a vereda da vida. Gente, isso aqui é muito sério. Porque assim, aqui fala da mulher, tá dizendo a uma mulher que está adulterando, que está perdida, né? Que está num caminho de perdição. Geralmente, quando a pessoa ela tá cega, ela tá perdida, ela faz coisas que depois, quando ela acorda para si, ela fala assim, nossa, como eu fiz isso, né? Então, que os nossos filhos, os nossos esposos, os homens em si, estejam atentos a isso, porque aqui Salomão, ele tá advertindo os seus filhos, né? Então, ele tá aqui, ele alerta... alerta contra o adultério e a sedução também emocional, porque vem por palavras. Às vezes não é nem só o corpo, então nós temos que ficar atento, né? A mulher imoral aqui representada, ela é o engano sedutor, que parece prazeroso no início, mas infelizmente ou felizmente, eu não sei, nem vou relutar sobre isso, mas gera
morte emocional e espiritual. Então, essa morte aqui é uma morte que leva para o inferno, que leva para a vida eterna de perdição, né? Então, que nós estejamos atentos e de ouvidos abertos para ouvir a palavra do Senhor, né? E esse alerta vale para homens e para mulheres, viu? Mulheres que estão assistindo, porque da mesma forma que pode ter uma mulher com os lábios doces, também pode ter um homem que vai te levar para a morte espiritual, né? Então, quando trocamos o que é santo por algo superficial, o fim é de amargura, de culpa e de perda. Então, estejamos atentos. Atentos, a palavra diz, vigiar e orar sem cessar, né? Então, a santidade nos relacionamentos reflete a fidelidade de Deus com o seu povo, né? Em Oséias, ele fala sobre o amor de Deus pela sua igreja. Deus fala com Oséias e ele casou com uma mulher adúltera. E a gente lê o capítulo de Oséias, dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar porque é muito triste o que ele passa. Ele sofre porque a mulher dele trai ele e ele ama ela ainda, né? Ele está obedecendo ao Senhor e é assim. A igreja do Senhor, ela desobedece e mesmo assim Deus continua amando, né? Então isso é muito forte. Nós temos que entender que Deus, ele é um Deus de aliança e ele nos ama e ele deseja estar conosco o tempo todo, né? Então vamos para o próximo versículo, do 7 ao 14. O preço da imprudência e do pecado escondido. No 7 diz assim: agora então, meu filho, ouça-me, não se desvie das palavras da minha boca, afaste-se dessa mulher, não se aproxime da porta da casa dela, para que não entregue aos outros a sua honra, nem a sua vida a um homem cruel, para que estranhos não se fartem dos seus bens e o fruto do seu trabalho não enriqueça a casa alheia. No final da vida você gemerá quando sua carne e seu corpo definharem. Então você dirá: como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem dei atenção aos meus instrutores. Cheguei à beira da ruína total, à vista da comunidade inteira. Então aqui Salomão, ele está advertindo os seus filhos, né? Para andar em honra, ouvir a palavra do Senhor, para que não chegue no fim da sua vida, onde a Bíblia fala que é enfado e canseira, perdendo a sua própria salvação, né? Condenado a um caminho de destruição. Aqui ele está mostrando como que o pecado faz um estrago e muitas vezes é escondido. Quando a pessoa percebe, ele já perdeu a reputação, já teve prejuízos financeiros, vergonha pública, ruína emocional. Então isso é muito sério, gente, que nós estejamos atentos o tempo todo, porque se não vigiarmos, pode ser que vacilemos, e isso primeiramente é aplicado a mim, tá? Depois a nós, né? Então aqui, ó, tudo que começa em segredo tem potencial de roubar sua paz, sua força e sua alegria. O pecado pode parecer particular, mas sempre colhe consequências
essas consequências, elas são públicas, né? Então, que nós estejamos atentos. Por que que tem que ser escondido? O mundo tem um ditado assim, quando é escondido é melhor, quando é proibido é melhor. Deus não se agrada disso, vigia, né? Então a Bíblia nos mostra que Deus perdoa, mas que o pecado, gente, não confessado, ele gera morte progressiva. Então que nós estejamos atentos à sabedoria, que nós andamos, na luz. Lá em 1 João 1,19 fala que a sabedoria é andar na luz. Então Cristo, ele é a luz, ele é lâmpada para os nossos pés, né? Então que nós estejamos alicerçados em Cristo. Versículos 15 ao 20. A beleza da fidelidade conjugal. Gente, eu sou apaixonada nessa parte aqui, porque assim, é muito lindo como Salomão, ele ensina os seus filhos, né, sobre a questão da esposa. A gente sabe que Salomão foi um homem muito sábio, mas ele não foi sábio consigo próprio, né? Mas ele soube dar bons conselhos aos seus filhos. E por que eu digo que ele não foi sábio consigo próprio? Tudo bem que naquela época, principalmente um rei, podia ter muitas mulheres, mas e com a sabedoria que ele tinha, ele poderia ter escolhido amar só uma também. E o que destruiu ele foi as várias mulheres de várias religiões que ele teve, né? Mas voltando aqui, do 15 ao 20. 15. Beba das águas da sua própria cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Então aqui ele está dizendo para que o homem seja fiel e dê amor somente a sua esposa, somente a ela, né? No 16. Porque deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e seus ribeiros pelas praças. Então aqui ele está falando sobre filhos, né? Que os filhos que você tiver com outras mulheres não lhe farão bem nenhum. E na verdade, um filho fora do casamento, ele não... É claro que filho é bênção, mas ele acaba gerando dor, tanto para os pais quanto para aquela própria criança que nasce, porque de certa forma ele vai acabar sendo criado de forma que não vai trazer paz ao seu coração. Às vezes ele vai se sentir rejeitado, humilhado. Então, de certa forma, quando nós evitamos essa situação, é melhor, né? 17. Que elas sejam exclusivamente suas, jamais repartidas com estranhos. Então aí entra a fidelidade, que a esposa seja fiel aos seus maridos, né? Então, que seja bendita sua fonte, alegre-se com a sua esposa da sua juventude. Esse aqui a gente vê muito assim, alguns homens brincam, né? Não, essa aqui agora já tá velha, eu vou trocar por duas, de tanto, divide a idade da mulher no meio, né? Mas às vezes alguns da boca para fora, só uma brincadeira, mas muitos, pode ser que seu coração esteja cheio e a sua boca tá falando. Então, que não tenha porquê. Quando nós falamos, gera sementes, são frutos. Então, se às vezes algum homem diz isso, mas mesmo e nós também mulheres, né? Fala o homem, mas tanto o homem quanto a mulher fala algo assim, mesmo que seja na brincadeira, para o inimigo das nossas almas não é brincadeira, ele não brinca. Então ele vai pegar essas palavras e vão saber usá-las, né? Então que nós estejamos atentos até no falar. Então nós temos, 2 ouvidos e uma boca. Então que nós falamos menos e ouvimos mais, né? Então vamos lá para o próximo.
Seja bendita a fonte, alegre-se com a esposa de sua juventude, né? Gazela amorosa, corça graciosa, os seios dela os satisfaçam sempre, e você seja cativado por seu amor o tempo todo. Uma outra versão aqui, no 19, diz assim, ó: amorosa como uma corça, graciosa como uma cabra selvagem, que ela cerque você com seu amor e que os seus encantos sempre a façam felizes, né? Então, assim, que seja uma mulher doce, feliz, alegre, carinhosa, né? Então, no 20, porque, meu filho, ser cativado pela mulher imoral, por que abraçar o seio de uma leviana? Por que, meu filho? É uma pergunta que ele está fazendo. Por que, meu filho, ser cativado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? Né? Por quê? Sendo que você tem uma belíssima dentro de casa ou um belíssimo, né? Então, ó, que olhamos para o que temos e sabemos valorizar o que temos, o que Deus nos deu, né? Aqui nós vemos um dos convites mais bonitos, a fidelidade conjugal na Bíblia. É muito bonito aqui o que Salomão fala, né? Para que estejamos vigiantes o tempo todo, né? Então, ele valoriza o prazer legítimo e a alegria dentro da aliança do casamento. E ele ensina isso para os seus filhos, né? Então, assim, para nossa aplicação pessoal, diária, mulheres e homens que estão assistindo, casamento é fonte quando você investe no seu lar com presença, diálogo, afeto, perdão. Você cuida da cisterna que saciará a sua alma por muitos anos. E uma cisterna é de onde jorra água diretamente da fonte, água viva. E quem que é a fonte de água viva? É Jesus. Amém, né? Então aqui a gente vê que a união conjugal aponta para uma aliança com Cristo, né? E com a igreja do Senhor. O casamento ele é extremamente espiritual, emocional e sagrado. Isso está dizendo sobre essa aliança em Efésios 5, 25 ao 32. Se você quiser anotar, fica à vontade, tá bom? Vamos para o próximo. E em todo tempo, se tiver dúvidas, fiquem à vontade, e os que vão assistir gravado, depois podem deixar perguntas. Pode enviar no meu direct, pode deixar nos comentários, né? O Senhor vê tudo, caminhos, motivações e destinos, né? Então, 21. Os caminhos do Senhor estão diante dos olhos do Senhor. Ele examina todos os seus passos. As maldades dos ímpios o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Ele morrerá por falta de disciplina, andará cambaleando por sua grande insensatez. Então aqui a gente fala sobre os caminhos, né? Por onde vamos, a direção. E Deus vê mesmo quando tentamos esconder. Não tem como esconder nada de Deus. A gente pode até esconder dos outros, do mundo aqui, mas de Deus não, né? Ele está diante dos olhos dele o tempo todo, né? Então não somos chamados a viver no medo, com medo, mas com temor e reverência ao Senhor, né? Então a gente vê que o pecado ele prende e a sabedoria liberta. Então quando nós temos sabedoria, quando nós temos a presença de Deus, a gente vive em liberdade, né? O arrependimento ele é o único caminho de volta à liberdade. Então, quando a gente arrepende verdadeiramente, a gente volta
a uma liberdade interior e relacional com o Pai. Então, se você que está me assistindo agora, você que vai assistir gravado, se tem algo no seu coração que você ainda não confessou, que você ainda sente uma culpa, que aperta o seu coração, não tenha medo, não tenha medo. Você pode primeiramente dobrar os seus joelhos e confessar ao Pai que está no céu, né? Que Ele sabe, conhece todas as coisas, mas Ele deseja que nós nos relacionamos com Ele, que nós venhamos a falar. E depois que nós nos relacionarmos dessa maneira, a Bíblia fala que nós também podemos confessar a um irmão, a uma pessoa que você confia, né? Que é pelo falar. E essa pessoa pode orar com você. Então isso é muito importante, tá bom? Aqui, o juízo de Deus é justo e baseado na verdade. Ele oferece misericórdia, mas espera arrependimento, rendição, né? E mudança de direção. Então, assim, Deus, Ele ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. Então, assim, Jesus, Ele não faz acepção de pessoas nenhuma. Ele não faz acepção de ninguém. Tanto que é quando a gente lê a Bíblia, quando a gente vê, assim, como Deus, Ele aceitou, Ele perdoou a prostituta, o cego, o ladrão, enfim, né? Todo o cobrador de impostos, tem vários exemplos de que Jesus perdoou. Só que o que ele dizia? Vá e não peques mais. Naquela parte da Bíblia lá, onde os fariseus, as pessoas chegam com aquela mulher adúltera, provavelmente ela estava nua, foi pega, né, em vergonha. O homem não veio. Se ele foi pego em ato sexual, ela não estava sozinha. Mas o homem, ó, a Bíblia não relata sobre ele. Mas tudo bem. Aí tá lá exposta, envergonhada, humilhada. E provavelmente, assim, quando eu conjecturo, quando eu imagino aquela cena, eu imagino aquela mulher ali envergonhada, chorando, né? Arrependida, não sei o que levou ela a fazer isso. E aí, todo mundo já com a pedra na mão, adúltera, pecadora. E o que Jesus faz? Ele começa ali lentamente a escrever no chão. E eu não sei o que ele escreveu no chão. Mas o que ele diz? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Alguém teve coragem de atirar aquela pedra naquela mulher? Ninguém. Foi saindo, ó, pianinho, devagarzinho, de um a um. Todos foram. Ficou Jesus e ela. E aí, provavelmente ali, ó, o coraçãozinho dela estava a mil, ela estava envergonhada. Eu não sei, às vezes até Jesus tinha uma capa ali, um tecido e jogou por cima dela, não sei. E se eu imagino, a Bíblia não relata. Mas o que Jesus diz? Filha, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então, assim, isso é muito lindo, que nós estejamos atentos e entendemos que nós somos amados pelo Senhor, que Ele está o tempo todo pronto a nos receber, né? Então, a gente vê que em todo o capítulo 5, a sabedoria preserva e o engano destrói, né? Então, o capítulo 5, ele é um alerta amoroso e firme. Valorize a fidelidade, fuja do que é enganoso, viva com integridade no casamento e na sexualidade, porque a sexualidade é uma parte fundamental no casamento. O sexo é um presente que Deus deixou para o homem e para a mulher, né? Para o marido e para o esposo e para a esposa. Então, que nós entendamos o segredo, o mistério que tem aí, não é na fornicação, nem no adultério, né? Então, guarde sua alma do arrependimento tardio,
Então, para que nós vamos pecar para depois arrepender que nós andamos no caminho e nem precisarmos arrepender? Sendo que, na verdade, a gente é pecador, a gente é falho, todos os dias a gente peca. Mas tem alguns pecados que a gente pode evitar, né? Não é necessário. Então, Deus deseja proteger, restaurar, fortalecer sua vida afetiva, conjugal e familiar, mas isso passa por escolhas conscientes de sabedoria. Exatamente, Deus ele quer resgatar, mas primeiro a gente precisa de escolher, de querer, de falar eu estou aqui. Aí sim, porque ele não é invasor, ele não vai chegar e te tirar dali de uma vez, né? Então, aplicações práticas para hoje, né? Para mim e para você que está assistindo. Reavalie o que você tem tolerado emocionalmente em segredo. Porque muitas vezes a gente está tolerando algo que não precisa ser tolerado, né? 2. Valorize seu relacionamento ou restaure sua dignidade pessoal. 3. Ensine os seus filhos com amor e verdade sobre a aliança, sobre a fidelidade, né? Que nós possamos ensiná-los para quando eles chegarem na fase da adolescência, ali, a juventude, que os hormônios estão à flor da pele e tudo, e depois do seu casamento, para que eles já saibam como deve se comportar, porque aqui Salomão, ele estava ensinando os seus filhos, né? E ore por libertação de qualquer engano que seja emocional ou sensual, porque muitas vezes nós passamos por situações e nós estamos vivendo no engano e nós não temos nem consciência disso, né? Então, como que nós devemos orar? Senhor, traz a minha memória, me mostra, Pai, se tem algo em mim que não tem te agradado, se tem algum pecado oculto que eu ainda não percebi, me dá entendimento, para que Ele traga, né, ao nosso coração aquilo que precisa de ser liberado, né? Nós chegamos ao fim hoje de todo o capítulo, pequeno, né, poucos versículos, só 23 versículos, né? Capítulo é o 5, mas 23 versículos. Então eu vou orar, se tiver alguma pergunta, a minha querida Nayara tá por aqui, seja muito bem-vinda, viu, lindona? Como que tá aí, Mato Grosso, tá bem? Gratidão, viu, gente? Gratidão, que Deus continue abençoando grandemente a vida de cada um de vocês. Eu vou orar para encerrar, que nós tenhamos um sábado, final de semana muito abençoado. E amanhã, domingo, eu também vou estar aqui, né? Vamos orar então? Senhor, muito obrigada, meu Pai, pela Tua presença, pelo ensinamento que recebemos. Que o Senhor nos dê sabedoria, traga a nossa memória, se temos ainda algo a ser confessado, algo a ser mudado, Pai. Que venha a nossa consciência, nos dá entendimento de tudo aquilo que precisa de ser mudado e nos conduz ao caminho da retidão, da sabedoria, para que não venhamos, ó Senhor, desviar para a direita nem para a esquerda, que sejamos, ó Pai, sempre fiéis, atentas como esposa, como mães, como mulheres, em todas as áreas da nossa vida. Senhor, nos conduz e nos capacita. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Um dia abençoado e amanhã às 7 horas novamente. Beijo no coração, fique com Deus, gratidão e até amanhã.